prestar contas. Prestar contas a quem? A Deus. Prestar contas a Deus. Prestação de conta é um termo utilizado no meio contábil. As empresas mensalmente, semestralmente, anualmente prestam conta do seu balanço patrimonial, das suas entradas e saídas, fazem um balanço, prestam conta aos seus acionistas. Nós, pessoas físicas, temos que, até o final do mês de maio, prestar conta à Receita Federal, fazer a nossa declaração de pessoas físicas, prestamos conta. Quando nós fazemos um empréstimo, nós temos que prestar conta daquele empréstimo a quem nos concedeu. Mensalmente pagamos um valor, prestando conta daquilo que foi nos colocado à disposição. E prestamos contas quando alguém nos dá uma responsabilidade de fazer algo ou cuidar de alguém. Nós temos que prestar conta daquilo que foi dado para nós como responsabilidade. Então a nossa vida ela é envolvida com essa prestação de conta. Nós, como cidadãos, temos aqui no nosso país direitos e deveres. Temos que prestar conta quando nós desobrigamos alguma coisa em relação à lei. Nós precisamos prestar conta dessas atitudes, porque nós precisamos viver num bom relacionamento. Então é muito fácil nós cobrarmos os nossos direitos, mas os deveres muitas vezes nós não olhamos. Então nós temos que cuidar, principalmente como salvos em Cristo Jesus, à luz da palavra de Deus, em relação ao relacionamento com Deus, em relação às pessoas, nós precisamos guardar a lei do Senhor. Por quê? Porque guardando a lei do Senhor, e ela não é pesada para aquele que é salvo em Cristo Jesus, nós vamos ter um bom relacionamento com as pessoas e nós vamos dar um bom testemunho nesse relacionamento com essas pessoas. Então o salvo ele tem muito mais responsabilidade do que reivindicar os seus direitos, mas ele tem responsabilidade com seu testemunho de mostrar que ele serve a um Deus poderoso e que ele tem prazer na lei do Senhor e demonstra com seu testemunho. Então é uma forma dele prestar conta da sua fé que ele colocou nesse Deus poderoso. A forma como ele age nesse mundo, como ele se comporta, principalmente diante de Deus e dos incrédulos, que olham para as nossas vidas para ver quem é esse que se diz um filho de Deus. Prestar contas. Então nós precisamos, irmãos, não ignorar. Claro, é bom a gente requerer os nossos direitos. Quem não quer seus direitos? Mas não podemos ignorar que nós temos compromissos de um testemunho de santidade, um testemunho de uma vida que possa mostrar a nossa fé através daquilo que nós declaramos de boca. Enquanto permanecermos nesse mundo, e Deus nos mantém ainda nesse mundo com essa finalidade de glorificarmos a Deus com a nossa vida. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 14 a 30, o Senhor Jesus Cristo fala de um homem que, partindo para uma terra estranha, foi viajar para um outro país, chamou os seus servos e deixou responsabilidade para aqueles servos, entregou aos seus servos os seus bens para que eles administrassem esses bens na ausência desse Senhor. E ele concedeu a cada um, conforme a sua capacidade, aquela responsabilidade para cuidar desses bens. A palavra de Deus nos diz em Mateus 25 que a um ele entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro ele entregou 1. E a palavra de Deus diz que depois dele viajar, ele voltou para a sua propriedade, para a sua casa e fez contas com aqueles servos. Os servos tiveram que prestar contas. Jesus Cristo falava por parábolas. Por quê? Porque ele usava as coisas naturais, as coisas conhecidas do homem para trazer ensinamento espiritual. E esse homem que Jesus Cristo cita aqui nessa parábola, esse senhor da propriedade, o senhor que deixou a responsabilidade aos seus servos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo uma lição espiritual para as nossas vidas, que um dia aquele que creu em Jesus Cristo como Salvador, que ele veio a esse mundo para sofrer na cruz pelos nossos pecados, e hoje ele se ausentou porque está à destra de Deus, junto ao Pai, ele nos deixou responsabilidades como salvos, como aqueles que creem nele como Salvador, de prestarmos conta um dia quando ele ou nos chamar pela morte, que vamos estar muito em breve talvez na presença do Senhor, ou pelo arrebatamento.
Como nós estaremos nesse dia de prestar contas ao nosso Deus? A Bíblia declara que todos terão que prestar contas. Romanos 14, 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te pedimos a orientação nessa manhã, à luz da tua palavra, para que nós, como salvos em Cristo Jesus, possamos proceder de forma digna, com a responsabilidade que tu nos deixou, Deus, de sermos servos fiéis e manifestarmos a tua glória através da nossa vida. Ajuda-nos a fazer aquilo que honra e glorifica o teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Então, prestação de contas a Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar. Primeiro, é uma responsabilidade pessoal. Romanos capítulo 14, versículo 12. Já lemos o versículo 11, mas o versículo 12 diz: de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Uma responsabilidade minha, uma responsabilidade de cada um que está aqui sentado e nos assiste pela internet, de prestar conta diante de Deus. Portanto, a nossa vida, irmãos, ela é registrada, assim como eu falei da contabilidade, que é registrada e depois é prestada conta pelas empresas. Nós, como salvos, principalmente em Cristo, e o incrédulo também, tem registrado suas atitudes no livro de Deus. E um dia Deus vai, pessoalmente, pedir conta a mim e a cada um de nós. Está sendo contabilizado nos céus. Nós precisaremos prestar conta. Aqueles talentos que Deus me deu, em que eu participo aqui dessa igreja local, só que eu me eximo de fazer aquilo que seja para glorificar a Deus. Vou prestar conta por isso. Eu não posso deixar a carga nas costas de outros. Eu preciso fazer a minha parte. Ele me entregou a minha responsabilidade, entregou a cada um presente e aqueles que nos assistem de fazer a sua parcela na obra do Senhor. Todos foram chamados. E quem aceitou Cristo como Salvador tem essa responsabilidade. Usar o seu talento na obra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, quando falou naquela parábola dos servos, nós somos esses servos. E ele vai nos cobrar isso. Há um poema intitulado Conta e Tempo. O poeta é o frei português Antônio Chagas. Ele viveu no ano de 1631 até 1682, viveu 51 anos. Ele escreveu vários poemas. E esse poema, Conta e Tempo, ele tem simplesmente 14 versos. É um poema curto, distribuído em 4 estrofes. E ele tem o seguinte pensamento: quando a Deus tiver que prestar conta, quanto tempo para tanta conta? Quanta conta para tanto tempo? Quanto tempo sem conta, quanta conta sem tempo? Perderás o tempo de tanta conta e perderás a conta de tanto tempo, pois todos terão que prestar conta diante de Deus, pois tudo Deus nos pedirá conta. É um jogo de palavras? Não, não é um jogo de palavras. Se o irmão quiser, entra na internet e leia o poema. Isso é um resumo do poema. Leia o poema que o irmão vai ver a profundidade do poema. O Senhor Jesus Cristo será o juiz. Hoje, nós olhamos como por um telescópio, mas amanhã, quando chegarmos na presença do nosso Salvador, nós vamos olhar num espelho. O Senhor vai colocar um espelho e vai confrontar o Davi, o que ele fez com seus talentos, o que ele serviu a Deus, como ele foi, depois de salvo, útil ou inútil na obra do Senhor. O tribunal de Cristo é o lugar aonde nós teremos que responder um a um, pessoalmente. E o cristão será julgado. Por quem? Por aquele que nos salvou. Ele é que será o juiz do salvo. Cabe lembrar que o nosso pecado de condenação, de separação longe de Deus, já foi pago na cruz por Cristo. Mas nós prestaremos conta daqueles atos pecaminosos que nós realizamos com a nossa carne, com nossa mente. Nós vamos prestar conta diante do nosso Senhor. Ele vai nos cobrar. Por isso que é fundamental, irmãos, nós termos uma vida de santidade, buscar refletir a imagem de nosso Salvador no nosso dia a dia, para que nós possamos, quando chegar na presença do Senhor, receber o servo bom e fiel. Entra no meu gozo, ao invés de sermos envergonhados. Nós
temos muitas vezes muita facilidade em julgar a atitude de um irmão, de uma irmã que está em pecado. É muito fácil. Por quê? Porque nós somos rigorosos para com os pecados alheios, mas para com os nossos pecados nós jogamos para baixo do tapete. Mas um dia não vai ter como encobrir. Vai ser colocado na frente do espelho. Vai ter que prestar conta daquilo que tu fizeste. Nossas atitudes precisam ser atitudes que nós demonstremos que nós temos não só um Salvador, mas que na minha vida tem um Senhor que é Jesus Cristo, e eu o sirvo por amor àquilo que Ele fez na cruz pelos meus pecados. Então temos a certeza, irmãos, que estaremos prestando conta. Como estamos? Estamos preparados para esse dia? Ou temos vivido de forma como bem desejamos, esquecendo dessa responsabilidade que foi nos dada e dessa cobrança que será feita um dia? Prestar conta. Então, uma responsabilidade pessoal. Do quê? Primeiro, dar conta das palavras. Mateus 12:36. Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda a palavra. Cristo havia advertido os fariseus. Se o irmão pegar o capítulo 12, ali do versículo 31 em diante, ele advertira os fariseus em relação àquelas palavras que eles falavam, era o que refletia o que estava no coração deles. E era uma blasfêmia contra Jesus Cristo. Eles não aceitavam a Jesus Cristo como Salvador, estavam apegados à lei e rejeitavam a Jesus Cristo como Salvador. A blasfêmia contra o Espírito, versículo 31 do capítulo 12. Portanto, eu vos digo que todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Qual a blasfêmia que eles tinham contra o Espírito? O Espírito dizia que aquele era o Salvador e eles rejeitavam. Então, aquele que rejeita o Salvador vai ser julgado pela sua palavra de rejeição. Um dia prestará conta diante do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito anuncia a salvação. Ouvir falar mal do nome de Deus, nós como cristão, ouvir uma anedota que envolva o nome de Jesus Cristo, nós não podemos concordar, irmãos, porque está falando mal daquele que morreu, sofreu por mim lá na cruz. Eu não posso aceitar. Então, se eu compactuo com esse tipo de palavra e fecho os ouvidos e não argumento nada, eu vou prestar conta. Ah, mas tu não falou, mas alguém falou e tu concordou. É como se tu falasse, tu vai prestar conta. Então, nós vivemos num mundo entenebrecido pelo pecado e nós não podemos pactuar com esse pecado. Sabemos que a blasfêmia do Espírito hoje não é mais aplicada em relação ao que foi no tempo de Jesus Cristo, porque foi no tempo que Cristo que estava aqui nesse mundo e o Espírito testificava que era blasfêmia contra o Espírito falar que Jesus Cristo não era o Salvador. Mas hoje o homem pagará por rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Então nós não podemos pactuar. Um coração pecaminoso manifesta aquilo do que ele está cheio. Era o que faziam os fariseus. Nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus para poder manifestarmos a essas pessoas que rejeitam Jesus Cristo, manifestarmos a salvação que está à disposição deles. Daremos conta das nossas palavras. Nossas palavras têm peso. Nós não podemos ofender as pessoas. Ao invés de ofender as pessoas, ao invés de quebrar relacionamentos, nós precisamos construir pontes, construir situações onde nós possamos mostrar às pessoas com as nossas palavras aquele que me salvou, aquele em que eu creio, aquele em que eu espero dia a dia na minha vida. E é isso que eu preciso manifestar com minhas palavras. Senão um dia eu vou prestar conta. Negligenciei em dar um testemunho para alguém que me deu uma abertura. Vou prestar conta disso. Porque talvez pudesse ser eu o instrumento de Deus naquele momento, a última oportunidade dessa pessoa em crer em Cristo como Salvador. Então é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Mateus 12:37 diz: por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então, nós temos essa responsabilidade. João 15:26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim.
nós temos esse Espírito dentro de nós como salvos. E ele deve nos impelir a testificar da nossa salvação, com palavras que possam construir um entendimento a essas pessoas que vivem com uma cortina em razão do pecado, que obstrui a visão deles em razão da salvação em Cristo Jesus. João 16, 7-11, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. Então nós é que devemos pregar que a pessoa precisa se arrepender do pecado, que ela precisa crer na justiça, não sua, mas na justiça de Deus, e que ela precisa escapar do juízo, da ira de Deus futura por rejeitar Jesus Cristo como Salvador. São palavras que nós devemos proclamar, por isso que o púlpito está aberto, por isso que nós pregamos a palavra de Deus, para que as pessoas possam não se eximir de um dia prestar conta. A escolha é pessoal. Nós não podemos obrigar, mas nós somos responsáveis em pregar a palavra do Senhor. Além de prestar conta, então, das palavras, nós vamos prestar conta de uma vida de pecado. 1 Pedro 4, 3-5. 1 Pedro 4, 3-5. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscência, borradices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta de que está preparado para julgar, aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Vida de pecado, nós teremos que dar conta. Não podemos mais, irmãos, olhar para o nosso passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós precisamos olhar para frente e viver para frente, esquecer daqueles pecados. Muitas vezes nós somos dia a dia atacados pela mídia, atacados pela nossa carne, pela concupiscência dos nossos olhos, a voltar àquela vidinha que nós tínhamos. Isso não é permitido ao crente. Nós precisamos progredir. Por quê? Porque a nossa vida de pecado ficou para trás, nós somos novas criaturas, e as pessoas precisam ver isso na nossa vida para serem transformadas, irmãos. Isso é fundamental ao crente. Aqueles pecados que satisfaziam a nossa carne, não podemos praticá-los como novas criaturas. A vontade dos gentios, o apóstolo Pedro fala ali no versículo 3, referindo-se ao que? A prática do mundo. O mundo impõe as suas práticas contra a nossa vida. E ele continua influenciando ainda o mundo hoje, irmãos. Mas como novas criaturas, nós precisamos dizer não. Se alguma coisa ainda tem dominado a minha vida, eu preciso colocar um basta. Preciso permitir que esse Espírito que habita em mim me dê a vitória sobre isso, para que eu possa glorificar a Deus com a minha vida. Senão eu vou prestar conta dessa vida de pecado um dia diante de Deus. Não vou perder a salvação, mas vou ser envergonhado. Por que isso? Se eu posso viver de forma a glorificar a Deus. Então a palavra de Deus nos alerta a essas práticas que o mundo aceita, que são naturais para esse mundo, mas para nós como crentes são abomináveis, irmãos. São dissoluções, concupiscências, borrachices, como está dizendo ali. Nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, e não nos conformarmos com esse mundo conforme Romanos 12, 2, porque nós somos novas criaturas. Não podemos nos deixar vencer pelo pecado. Dissoluções e concupiscências, o apóstolo Pedro fala, são desejos perversos. Não apenas os sexuais, mas outros desejos perversos de fazer o mal às pessoas, de desejar coisas erradas, carnalidades. E ele fala borrachites, glutonarias e bebedices, que naquela época estava ligada à idolatria pagã. Por quê? Porque a idolatria pagã, além de ser regada pelo sexo, era regada pela bebida, pelo vinho. E quando nós embriagamos-nos com o vinho, vai existir o quê? Disenção e briga.
mas quando nos enchemos do Espírito, nós vamos abandonar essas práticas. Então, nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito para não praticarmos esse pecado, porque um dia, se voltarmos a praticar como o cachorro volta para o seu vômito ou a porca para o seu atoleiro, nós vamos prestar conta e vamos ser envergonhados por isso. Então, a nossa atitude precisa ser uma atitude de crentes regenerados. Talvez eu não tenha praticado isso no meu passado, né, porque eu fui criado dentro da igreja, mas se eu pratiquei porque eu fui criado nesse mundo incrédulo e Deus me resgatou, não importa, ficou para trás. Viva como uma nova criatura, esqueça e não permita que isso te atormente, não permita que isso impeça a tua comunhão com Cristo, porque tudo isso já foi pago na cruz. Isso não pode nos atormentar. Isso ficou para trás. Nós somos novas criaturas e vivamos dessa forma. Os pecados, então, que nós cometemos, nós precisamos confessar. Mas não venhamos mais, irmãos, praticar coisas que nós sabemos que eram da velha criatura. Estamos ainda nessa carne, estamos ainda sujeitos ao pecado, mas aquele que habita em nós, que é o Espírito de Deus, nos dá força para seguirmos fazendo os propósitos que sirvam a Deus. Qual é o propósito? De trazer honra, glória a Deus através dessa vida de santidade que eu posso viver. Está ao alcance de todo aquele que quiser praticar a palavra de Deus. Alguém dirá, mas o irmão tal vive em pecado, por que eu tenho que viver em santidade? Ele não anda com Deus, mas eu tenho que andar com Deus. Esqueça teu irmão, é pessoal, cada um prestará conta de si. Faça a tua parte e ajude dentro do possível que pode o teu irmão, mas não fique apontando, não fique criticando, faça o teu melhor para a glória de Deus. Seja fiel, para que possa ser encontrado fiel quando Deus nos chamar. Servo bom e fiel, entra no meu gozo. Que seja esse o meu desejo, que seja o desejo daquele que nos assiste e dos irmãos presentes. Então, aquela parábola do Senhor, quando retornou e retribuiu, nós não vamos entrar aqui na retribuição, no detalhe, mas foi porque o Senhor se agradou. Será que o Senhor vai se agradar de mim quando eu chegar na presença dEle? Me entregar galardões para que eu possa colocar diante dEle como retribuição por tudo aquilo que Ele fez por mim? Que maravilha, irmãos. Mas para isso, eu preciso me preocupar em ser fiel, em viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique e que manifeste a Jesus Cristo como Salvador. Então, em primeiro lugar, prestar conta é uma responsabilidade pessoal. Cada um dará conta de si, mesmo a Deus. Em segundo lugar, prestar conta é uma autoridade judicial. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Uma autoridade judicial. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Daquele com quem teremos que tratar. Então, o homem terá que tratar com Deus. E o homem, irmãos, não admite isso. O homem não quer admitir que um dia ele terá que tratar com Deus. Tudo que há nesse mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o desejo da carne, é vaidade, vaidade e vaidade. Tudo isso vai ficar aqui. Mas alguém dirá, mas eu preciso de conforto, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Amém? Busque por isso. Mas não permita que isso seja o Deus da tua vida e quebre essa comunhão com Deus. Nós precisamos cuidar os nossos corpos, as nossas mentes, de forma com que não seja um instrumento para o pecado, para que nós não possamos, com a nossa carne, com a nossa mente pecaminosa, destruir a comunhão com Deus, destruir esse relacionamento que Deus prima diariamente por todo aquele que Ele salvou. Esse é o cuidado que nós devemos ter, porque nós teremos que comparecer diante dessa autoridade judicial. E esse Deus é um Deus amoroso, dirá alguém, mas também um Deus irado. Um Deus que vai cobrar com mão pesada. Por quê? Porque Ele nos entregou o seu Filho na cruz pelos nossos pecados. E isso tem um preço muito valioso para nós vivermos de forma pecaminosa e não nos preocuparmos com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso coração. Então o homem natural não quer se preocupar em se aproximar de Deus. Por quê? Porque ele acha que ele não vai prestar conta a ninguém. Ele acha que
isso que a Bíblia diz, ou isso que é dito por aí, não é verdade. E aí o que acontece com o homem natural? Ele cria falsas doutrinas, ele cria a sua religiosidade. Espiritismo. Afronta contra Deus. Por quê? Porque ele diz que a reencarnação, a vida, 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 vida. A vida nunca termina aqui nesse mundo. Uma doutrina fundada sobre a existência, as manifestações de ensino de espíritos. Busca uma melhor compreensão não apenas do universo tangível que nós vemos, mas também do universo transcendente. Quer dizer, o espiritual, a coisa depois que eu saí desse corpo, o espiritismo tenta justificar isso. E o espiritismo coloca um médium para ser esse mediador nessa situação do relacionamento da pessoa nesse mundo com as coisas futuras, e aí cria um engodo e mostra uma possibilidade de que um dia o processo de crescimento espiritual se completará e nós chegaremos num estágio final e não precisaremos mais chegar diante de Deus. Quer dizer, o homem pelo homem vai se justificando para nunca comparecer diante de Deus. Ateísmo. O que faz o ateísmo? Uma doutrina ou uma atitude que nega categoricamente a existência de Deus. Ele mostra que há inconsistência na palavra de Deus, seja escrita ou seja por alguma profecia. Eles dizem que qualquer um pode alcançar com seu raciocínio, com a sua maneira de viver, uma argumentação que o justifique. Ou seja, depois que morreu, acabou tudo. Não vou prestar conta para ninguém. É isso que fala o ateísmo. Não inclui a presença de Deus. Religião, que é o maior mal desse mundo. Religião e religiosidade. Religião é a maneira pelo qual o homem tenta ligar a sua pessoa a Deus. E o cristianismo o que é? É Deus que veio a esse mundo para ligar ele com o homem, ou seja, através de Jesus Cristo. Mas o homem prefere crer na sua religiosidade ao invés de crer no sacrifício de Jesus Cristo. Então tudo isso, intenções de um coração perverso e enganoso, quem o conhecerá? Deus. Isso está em Jeremias 17:9. Enganoso mais do que todas as coisas, perverso, mas Deus sonda o coração. E quando o homem tem essas atitudes de querer se justificar, de não querer comparecer diante dessa autoridade judicial que é Deus, Deus já sondou no coração do homem e o homem vai pagar por isso. O homem vai pagar por rejeitar a Jesus Cristo como o caminho, como a verdade, como a ligação de Deus Pai com o homem pecador. Deus proveu essa condição de salvação ao homem, mas o homem, através das suas boas obras, através da sua religiosidade, através das suas justificativas, ele quer fugir da presença de Deus. João 12, 47 e 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, Jesus Cristo falando isso, mas para salvar o mundo. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então a palavra de Deus é bem clara, que haverá um último dia para toda a carne, que é comparecer diante da autoridade de Deus e ser julgado para as trevas longe de mim, porque não creu na minha pregação. Preferiu a sua religiosidade, preferiu negar a minha existência. Vai ser julgado por isso. E isso o homem precisa ser alertado, irmãos. E a nossa responsabilidade é mostrar a esse mundo perverso de que esse Deus um dia vai manifestar a sua ira, condenando aqueles que rejeitam a Jesus Cristo como Salvador. Então, em primeiro lugar, prestar contas é uma responsabilidade pessoal. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, das suas palavras e da sua vida de pecado. Em segundo lugar, é uma autoridade judicial. Cada um terá que tratar diretamente com Deus. E em terceiro lugar, eternidade no juízo final. Deuteronômio 18, 18. Deuteronômio 18, 18.
E eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu tenho ordenado. Deus havia escolhido o povo de Israel para ser o seu povo, desde lá quando ele chamou Abraão e disse: sai da tua parentela para uma terra que te mostrarei, te abençoarei e tu serás uma bênção. Então a nação teria que ser uma bênção para os outros povos. Só o que aconteceu com a nação de Israel? Ela falhou, ela fracassou em razão da vida de perversidade, da vida de pecado. Foram infiéis a Deus. Porém, Deus permaneceu fiel. Deus, irmãos, foi fiel enviando Jesus Cristo, porque quando ele enviou Jesus Cristo, ele estendeu a nós gentios, não o seu povo escolhido no primeiro momento, a possibilidade de crermos em Jesus Cristo como Salvador e sermos livres dessa ira futura. Olha que Deus maravilhoso. O plano completo de Deus, que escolheu um povo para ser o seu povo, que foi infiel, mas pensou em toda a humanidade. Toda criatura pode ser salva crendo em Jesus Cristo como Salvador. Atos 3, 22 e 23. Porque Moisés, aqui está repetindo Deuteronômio 18, 18. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. E o povo não ouviu. E a tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será extirpada dentre o povo, será extirpado, ou seja, aquele que não ouvir a palavra de Deus que é pregada, será afastado eternamente de Deus, extirpado, assim como foi esse povo que buscou fazer as coisas que desagradavam a Deus, o povo de Israel, e ficou longe de Deus. Um dia Deus estará tratando com eles de novamente, não é o intuito dessa pregação, mas graças porque Deus foi misericordioso e estendeu a nós a possibilidade do Evangelho chegar. Então, o Messias veio para nos salvar. Aquele Messias prometido ao povo de Deus é o nosso Salvador. E Pedro cita isso como uma grande verdade para a vida daquele que crer, porque é ele que salva desta exterminação dentro do povo. Ele que salva desse juízo, ele que salva dessa ira futura. Nós não rejeitamos um dia, nós cremos porque a palavra chegou aos nossos corações. E essa é a nossa responsabilidade, de continuarmos pregando o Evangelho. Não só porque eu fui escolhido como ser um filho de Deus, assim como o povo de Deus era um povo de Deus, mas tropeçou no seu testemunho, eu não posso tropeçar no meu testemunho como um filho de Deus e deixar de alertar as pessoas desse dia do juízo. É a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade como salvo em Cristo Jesus de pregar o Evangelho. Quem não crer será extirpado da presença eterna de Deus. Tu tens pregado isso? Eu tenho pregado isso ou eu tenho me omitido? As pessoas precisam ser alertadas. Por quê? Porque o mundo não vai alertar elas. O mundo vai afastar elas dessa verdade. E nós temos essa responsabilidade de pregar essa verdade. Marcos 1,15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o nosso desejo. É o desejo dessa igreja e eu tenho certeza que é o desejo de cada um irmão salvo em Cristo sentado aqui e aqueles que nos assistem pela internet de pregar essa verdade. Por quê? Porque é chegado o tempo, é cumprido o tempo, não falta nada para Cristo voltar. E se voltar, como vai ficar meus irmãos? Como vai ficar os meus vizinhos? Como ficarão aquelas pessoas com que eu me relaciono? Ficarão nesse mundo para sofrer a tribulação, podendo ser livre pela pregação que eu posso fazer? Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso vem o juízo. Então a vida, ela tem um limite aqui nesse mundo. E depois disso é o juízo. Qual é o juízo? Apartar-se de Deus eternamente se não crê em Jesus Cristo como Salvador, ou entra no meu gozo, foste fiel,
vem comigo e passa a eternidade na presença por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Lucas 13, de 1 a 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, Cristo falando, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não vos digo, o Senhor falando, antes se vos não arrependerdes, de todo perecereis, de igual modo perecereis. Então é só o arrependimento que nos salva do juízo. A vida, ela é uma só, é uma única vida aqui nesse mundo. O tempo para arrependimento é hoje. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Porque Deus pode nos tirar desse mundo. As boas novas, as boas obras, perdão, a religiosidade, elas não vão justificar no dia que chegar na presença de Deus para ser julgado. Ó Senhor, eu dei 50 sacolas de ajuda para os pobres, eu ajudei um cego a atravessar a rua, eu doei parte das minhas riquezas para um asilo de velhos. Isso tudo é importante, mas isso não salva. Isso não justifica o homem de Deus. Isso é obra para se fazer depois de receber Jesus Cristo como Salvador, para mostrar a transformação que Deus fez em nossas vidas e que nós amamos o próximo, porque Deus nos amou muito mais dando Jesus Cristo como Salvador. Mas do contrário, essas obras não terão valor. E a vida é única. É o momento de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Só Jesus Cristo é o meio pelo qual o homem pode ser salvo. Não é em vão, irmãos, que tudo que tem acontecido nesse mundo com essa pandemia do coronavírus, nada disso é de graça. É a manifestação da soberania de Deus. Eu creio nisso. É a manifestação do poder de Deus em sacudir o homem, em sacudir a mente desse mundo perverso, para mostrar que ainda tem um Deus que domina, um Deus soberano, e que um dia vai trazer a ira eterna sobre o pecado do homem. Tem dado hoje oportunidade para o homem se arrepender. Quantos e quantos estavam no nosso meio e em uma semana partiram para a eternidade por causa dessa doença? Vão responder por rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Mas nós temos a responsabilidade de mostrar o caminho a eles. Nós não podemos negligenciar a oportunidade. Deus nos mantém para isso, irmãos. Deus nos dá saúde, Deus nos protege. Ah, mas tem crente morrendo? Porque é a vontade de Deus, Ele é soberano com essa doença também. É a forma como Deus vai nos levar, talvez poderia ter levado de outra forma, num acidente, mas é o plano de Deus perfeito. E é isso que nós precisamos crer e mostrar para as pessoas, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo da terra não há nenhum nome dado entre homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus Cristo. E é essa a verdade que nós pregamos: arrependei-vos hoje, porque é chegada a hora. Amanhã pode ser o teu dia. E como tu estás preparado para esse dia? Terás que ouvir desse Deus amoroso o juízo: apartai-vos de mim, praticaste a iniquidade, rejeitaste o meu filho que foi a esse mundo para morrer pelos teus pecados, agora é tarde demais, longe de mim. Deus alerta através da sua palavra, por isso que eu falei no início da mensagem, ela vale para salvo e ela vale para incrédulo. Ela precisa nos tirar da nossa situação de conforto e tomarmos as decisões que são necessárias na nossa vida. Quando? Hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então essa mensagem da salvação, desde a promessa lá do Jardim do Éden com o pecado do homem, ela foi pregada pelos profetas, foi pregada ao povo de Israel e ela continua sendo pregada nos nossos dias. Arrependei-vos. Aproxime-se de Deus, não do teu jeito, aproxime-se de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é clara. Então nós vimos a importância da prestação de contas.
o nosso compromisso. Primeiro, é uma responsabilidade pessoal, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Segundo, é uma autoridade judicial. Somente cada um comparecerá diante desse Deus poderoso. Ele será o nosso juiz. E, em terceiro lugar, a eternidade no juízo. Aquele que não crê em Cristo será afastado eternamente de Deus. E aquele que crê em Cristo e viveu uma vida de pecado, uma vida que não glorificou a Deus, mas que amou o presente mundo, será envergonhado diante desse juiz. Receberá, ao invés do servo bom e fiel, receberá a vergonha por sua infidelidade. Satanás continua trabalhando para afastar o homem de Deus, para afastar o incrédulo e para afastar o salvo. Essa é a estratégia de Satanás. Como salvos, irmãos, que nós possamos enfrentar as ameaças de Satanás. E essas ameaças, elas não são carnais, elas são espirituais. Nós temos que lutar uma guerra contra o espírito do mal. Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, que nós, como salvos em Cristo, não permitamos com que a tentação controle a minha vida e a tua vida. Tiago 1:13-15 diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Por quê? Porque a Deus ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, ou seja, quebra a comunhão com Deus. E é isso que Satanás quer, para que nós sejamos inúteis, para que nós não possamos usar os nossos talentos, os nossos dons para a glória de Deus, salvando pessoas da condenação. Então, que nós possamos saber que a tentação que vem sobre nós não é humana, mas sim espiritual. Mas Deus nos dá a capacidade, pelo seu Espírito, de suportar e dar o escape no momento oportuno. Que nós possamos, nessa luta, buscar ajuda na palavra de Deus. Porque ela, dia a dia, na comunhão, não só quando eu venho à igreja, não só quando eu acompanho pela internet um culto, uma mensagem, mas dia a dia, quando eu entro em comunhão com Deus, ela vai me capacitar de forma com que as trevas não possam cobrir a luz do Senhor que habita na minha vida. E eu não vou ser vulnerável, porque Satanás sabe aonde eu sou vulnerável. Mas quando eu estou firmado na palavra de Deus, eu tenho o poder para vencer essa vulnerabilidade e glorificar a Deus com a vitória. E é isso que Deus deseja. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido. Porque maior o que está em vós do que está no mundo. Maior do que está em nós, o Espírito de Deus, que nos dá a vitória dia a dia, quando nós desejamos viver uma vida que faça a vontade de Deus. Uma vida que a palavra de Deus é presente na minha mente, no meu coração, nas minhas decisões, nas minhas atitudes, porque eu estou buscando glorificar a Deus. Porque eu sei que talvez o Senhor agora já vai me levar para a eternidade. E eu vou ser encontrado servindo a Ele conforme a sua palavra. Que maravilha que possa ser, irmãos, na minha vida, na tua vida. Trabalhar, sustentar a família, tudo isso é importante e necessário, nós não podemos negligenciar. Mas tudo isso, à luz da palavra de Deus, vai ser uma bênção, porque nós estaremos trazendo glória ao Senhor. Então, o meu desafio aos crentes, exortemo-nos uns aos outros, andemos em boas obras, porque essas boas obras, para nós salvos, têm valor. Andemos nela, para que o dia da prestação de contas não venhamos a nos envergonhar em razão do pecado. E aquele que nos assiste pela internet ou está presente, que não conhece a Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo, o meu desejo é que tu possa se preparar para esse dia de prestação de conta, porque ela é pessoal, diante da autoridade de Deus,
para que tu fuja dessa eternidade longe de Deus por rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Será afastado se rejeitar. Então, meu desejo é que tu possa, no final do culto, aqui presente, nos procurar e nós mostraremos aqui na palavra de Deus como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador, recebê-lo como teu Salvador. E aquele que nos assiste pelas redes sociais, nos procure pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Facebook, e nós te mostraremos aqui como tu pode reconhecer verdadeiramente Jesus Cristo como teu Salvador. Quando tiveres a Deus que prestar conta do teu tempo, quanto tempo para tanta conta, quanta conta para tanto tempo, quanto tempo sem conta, quanta conta sem tempo. Perderás o tempo para tanta conta, perderás a conta para tanto tempo. O resumo é, pois de tudo Deus te pedirá conta. Que Deus seja glorificado com a sua palavra e que cada um saiba da sua responsabilidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque um dia eu pude crer na salvação em Cristo, que tu possa me ajudar, ó Deus, na vida aqui nesse mundo, que eu glorifique o teu santo nome através do meu pensamento, das minhas atitudes, porque não só porque um dia terei que prestar conta a ti, ó Deus, dos meus atos, mas porque eu sou grato a Deus por aquilo que eu não podia fazer, mas Cristo fez por mim, sofrendo na cruz, dando vitória sobre o pecado eterno. Deus, sou grato por isso e que eu tenho, através desse sangue, a oportunidade, ó Deus, de muito em breve estar eternamente na tua presença. Mas enquanto isso não acontecer, que eu possa remir o tempo e viver uma vida de santidade, de fidelidade, para honrar e glorificar em teu santo nome. Faça a obra, ó Pai, em cada coração e que tu possa ser glorificado na vida, tanto naqueles que se salvam, como naqueles que se perdem. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.